Pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos vocês, e que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós, né? E que nesse momento vamos aproveitar para conectar com Deus, com a fonte criadora, né? E nós estamos fazendo aqui esse evangélico no lar. Falo nós assim, porque está cheio, né, dos invisíveis aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, né? E é isso aí. Peço a vocês também que, se vocês puderem e quiserem, seguir o canal Universalista lá no YouTube, canal Universalista Coluna de Fogo. Lá tem vários vídeos, né, que você pode estar acompanhando e que de alguma forma pode acrescentar na sua evolução espiritual, né? Que assim seja. Então vamos lá. Hoje eu não coloquei água, não tem água aqui hoje, né? Não coloquei. Nós vamos fazer uma oração, vou fazer uma oração aqui para a gente conectar com Deus, que Deus possa nos abençoar, né? Então vamos lá. Amado e soberano Deus, fonte criadora de todo o universo, neste momento chego diante de Ti para lhe agradecer por essa oportunidade e que as instruções que o Senhor possa nos trazer possa servir para mim e para cada um daqueles que estão ouvindo. E que o Senhor nos traga a paz, a fraternidade para mim e para todos que estão vendo, e que nós possamos ser nutridos dos nossos espíritos para que nós evoluamos de forma tranquila, de forma natural, e que possamos ter as virtudes do Espírito, né? Que só assim, com as virtudes do Espírito, nós possamos atingir o amor que vem de Ti. E sendo assim, peço também que o Senhor nos proteja, em volta dessa casa, em volta da casa de cada um que esteja ouvindo agora, nesse Evangelho no Lar, e que os guardiões, né, nossos irmãos, guardiões, que também tem os guardiões Exus, Pombogiras, os pretos velhos, toda a espiritualidade maior de luz, que possa, se for da Tua vontade, possa vir nos proteger e nos intuir para que eu possa, assim, de alguma forma, estar ajudando na minha evolução e na evolução de cada um que possa estar ouvindo agora. Então assim é, e já agradeço. Como é de costume, vou pegar o livro Evangélico no Lar, de Allan Kardec, e vou estar abrindo uma página aleatória e vamos deixar Deus falar com a gente por meio das palavras aqui, né, do livro Evangélico segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então vamos lá. Vou aqui abrir uma página aleatória e tá aqui, ó. Nesse livro aqui, é o mais antigo, a página é a 339 do capítulo 21 e o parágrafo é o 10. O parágrafo 10, aqui tem um tema assim, né? Que eu olho pelo tema, tá vendo? Aqui no 10, aí tem um tema, eu olho pelo tema e sigo o tema. Então foi assim, ó, o tema é um tema bem interessante e que fala assim, ó, é o parágrafo 10 do capítulo 21. Os falsos profetas da erraticidade. Esse assunto aqui não é fácil não, né? Então vamos ler. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há também o que em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade,
semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe, através de seus sistemas absurdos, depois de terem feito os seus médios os aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam de si, sem escrúpulo, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento das antagonismos entre os grupos, que impelem a isolarem uns dos outros e a olharem com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedem assim não os primeiros a dar formal desmentindo as suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espírito da categoria em que eles dizem, acha-se, tem de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes o sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo os que todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas puéreis e ridículas, quando formula um sistema ou mais rudimentas noções das ciências contradizem. Não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Bom, o tema aqui é um tema muito peculiar, né? Falando sobre os falsos profetas da erraticidade. Quando vem a palavra falso profeta, o que vem na sua mente? Acredito que venha, ou pode ser, assim, jogando no meio da religião, falando da religião, não mal da religião, né? Porque a religião, ela te ajuda a evoluir. De certa forma, ela te ajuda a evoluir. O que faz com que a religião vire uma coisa que, às vezes, leva para o extremismo, ou igual o livro aqui falou, levam para o absurdo, são aquelas pessoas que levam a religião ao pé da letra. São aquelas pessoas que acabam virando fanáticos sem perceber, né? Então, a religião em si prega amor, fraternidade e a paz. É as pessoas, né, que frequentam tais lugares religiosos que fazem da religião algo extremamente de ferro a fogo, né? Leva tudo ao pé da letra. Entende? Porque o fanatismo é uma forma de obsessão, né? Então, se a pessoa ele é tão religioso em certa religião que acha que só a dele que vai salvar o mundo e o outro irmão, a religião dele não presta, é coisa do capeta, ou vice-versa, né? Então, isso é uma maneira bem fanática de interpretar as coisas, né? Porque se Deus deixou ali vários tipos de religião, então porque ele está ali também, de certa forma. Então, quando você encara que toda religião é de Deus, né? A religião, não os membros das religiões, porque a religião em si é boa, é os membros que fazem com que aquilo vire uma forma diferente do que é pregado, né? Em cada religião, cada um com seu sistema.
Então, quando a pessoa é fanática, né, ela acaba transgredindo a lei de Deus, né, que é amar, respeitar o próximo e, né, amar o próximo como a ti mesmo. Se a pessoa é muito fanática na religião dela, acha que só dela acerta, ela não está amando o próximo como a si mesmo, né? Porque a gente tem que respeitar o outro, mesmo achando que ele esteja fazendo o errado. Porque às vezes esse errado que o outro está fazendo é coisa da nossa cabeça. É coisa que nós, às vezes, aprendemos um conceito e a outra pessoa aprendeu de outro. Então, se eu achar que o meu conceito é o certo e a outra achar que o conceito dela é o certo, então, e querer impor o meu conceito para a outra e a outra para mim, vai virar uma briga inacabável, que vai de gerações após gerações. Mas a partir do momento que eu respeito a crença do outro, a religião do outro, a forma do outro pensar, eu vou estar praticando o amor. Mesmo que eu não concorde com o que a pessoa faz, ou fala, ou acredita, eu vou respeitar a pessoa do mesmo jeito. Entendendo que ela tem os costumes e o conceito dela. E eu tenho o meu. Então, quando os dois se respeitam, não há briga. Então, aqui falou dos falsos profetas. Mas aqui, quando a gente lembra de falso profeta, a gente acha que é um dos seres humanos. Mas aqui falou dos falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é quando a pessoa ela desencarna, ela larga esse corpo, abandona esse corpo e vai para o outro corpo, né? Ou seja, ela usa o corpo astral. Porque da mesma forma que esse corpo de carne que é matéria, a gente tem um outro corpo astral que é bem parecido com esse, só que ele é vaporoso e plástico. Então, quando a gente morre e desencarna, a gente larga esse corpo e continua usando o corpo astral, que é parecido com esse. Só que ele pode tomar a forma que a pessoa quiser. Então, quando a pessoa está na erraticidade, é que ela está usando esse corpo astral. Não este, o corpo astral. Porque ela já morreu nesse plano e está no outro plano. E existem os falsos profetas no outro plano. Então, aqui falou que são espíritos, né? Quando a gente desencarna, nós somos espírito encarnado. Desencarna, fica o espírito vivendo outra realidade, com outro corpo parecido com esse, mas porém pode ser considerado como espírito ou entidades, né? Então é assim, existem os falsos profetas também na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. E esses falsos profetas, né, que pode se dar vários nomes, em algumas religiões são chamados de quiumba, em outras são chamados de obsessores, em outros tem outras pessoas que chamam esses de magos negros, né? Então são vários nomes que se dão para um tipo de pessoa, para um tipo de espírito que é falso profeta. Vamos supor, na religião, vamos supor que a gente vai numa religião afrodescendente. Vamos supor que você vai no candomblé. Como você pode identificar esse falso profeta no candomblé ou na Umbanda? Vou falar na Umbanda, porque a Umbanda eu conheço mais um pouco. Como você pode identificar? Então, porque na Umbanda é assim, né? Vou falar que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece também. Na Umbanda são entidades que ela pode vir na roupagem de preto velho, na roupagem de caboclo, que é um índio, né? Na roupagem de um erê, que é umas crianças, na roupagem de Exu, que são entidades que eles trabalham muito na magia, né? No plano astral, que são todos seres humanos desencarnados, tá, gente? É uma pessoa que desencarna e aí Jesus, né, a espiritualidade maior, convida aquele ser humano para trabalhar numa linha de preto velho, né, de caboclo, de Exu, de pombogira, e assim vai. O orixá, né, que fala na Umbanda, orixá é uma energia, uma vibração.
Então, não tem um espírito, vamos supor, Ogum, não tem um espírito Ogum, assim. Ogum é uma vibração. Tem aqueles espíritos que afinizam com essa energia, com essa vibração de Ogum, que pode ser chamado de Ogum, né? Oxalá, na Umbanda, não é Jesus, né? Então, que Oxalá é uma vibração. É totalmente diferente de Jesus. Mas que Jesus pode se afinizar nessa vibração, com certeza, né? Então, quer dizer paz. Então, aqui nós estamos falando sobre espíritos, sobre entidades, na linha de preto velho, malandro, essas coisas assim. Que são, na maioria das vezes, ser humano desencarnado que Deus dá essa oportunidade para ele trabalhar nessas linhas. Mas também pode ser seres de outros ordens, né, extraterrestres, que pode usar essa roupagem de preto velho, de caboclo, de todos esses que eu falei aqui. Porque isso é como essa linhagem preto velho, caboclo, essas coisas, é um arquétipo. Não é que todo preto velho é um escravo que viveu na antiguidade, lá na época do escravo, e agora trabalha como preto velho. Nem sempre é isso. Pode ser, pode, mas não é tudo isso não. Pode ser um extraterrestre que pode usar uma roupagem de preto velho para se manifestar no terreiro de Umbanda, de Candomblé, né? E essas entidades, elas podem manifestar mesmo até na igreja evangélica, né? Onde tem manifestação lá, aquelas pentecostais, né, no caso. Mas só que eles vestem outra roupagem. Ele não vai aparecer para o evangélico como um preto velho, ou um Exu, ou Pombogira. Não. Ele vai aparecer de acordo com aquela crença, com aquele evangélico acredita. Se o evangélico acredita no Espírito Santo, ele vai manifestar como Espírito Santo, né? Que Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Ele não vai aparecer como preto velho numa igreja evangélica. O que o pessoal ia fazer, né? Ia correr todo mundo, né? Mas ele vai aparecer como um anjo do Senhor. Ele vai vestir essa roupagem. Lembra que eu falei que o corpo astral ele é vaporoso, é líquido, vaporoso, ele pode se transformar na forma que quiser, dependendo do conhecimento do espírito. Então, esses seres, eles têm conhecimento que eles podem se transformar num anjo, ou no terreiro de Umbanda, preto velho. Ele pode aparecer como um anjo também no terreiro de Umbanda, né? Isso vai da forma que cada pessoa acredita. Mas pode ser um extraterrestre, pode ser um ser humano desencarnado. Tá? A gente não pode limitar o poder de Deus, né? Falar que todo preto velho é um velhinho que já foi escravo. Ou não pode falar que todo caboclo é um índio que viveu muitos anos atrás, que agora vem como um índio. Não. Se o corpo astral vaporoso pode transformar na forma que quiser, então qualquer espírito que tenha desencarnado, que tenha esse conhecimento, ele pode mudar a forma dele. Ou extraterrestre também. Porque a tecnologia dos extraterrestres são muito mais evoluídas do que a nossa, né? Pelo menos nessa dimensão aqui, na 3D. Entende? Então, eu falei isso tudo para a gente ver que existem vários seres no plano astral e que também existem os falsos profetas. Mas como identificar? Na igreja evangélica, eu vou falar das duas religiões que eu mais conheço, que é a evangélica e a Umbanda. A católica eu não conheço tanto e não tem tanta manifestação assim, né? Como na Umbanda e como na igreja evangélica pentecostal. Na igreja evangélica, sabe quando a gente vê um pastor expulsando um espírito do corpo da pessoa e ele fala que é um Exu e que é uma pombogira, que é um Zé Pilintra, que é um... como é que é? Exu Caveira, né? Esse pessoal tem tanto medo. Então, esse espírito, quando ele manifesta na igreja evangélica, esse é um falso profeta. Ah, mas por que um Exu, o Pombogira, o Preto Velho que manifesta na igreja evangélica é um falso profeta? Porque, como eu já havia dito, o espírito de luz ele pode manifestar da forma que ele quiser. Só que
Na igreja evangélica, como as pessoas, não desrespeitando nossos irmãos evangélicos, como eles não têm a mente tão aberta para a espiritualidade, porque o foco principal dos evangélicos é a Bíblia, eles não acreditam que Exu, Pombogira, Preto Velho e Caboclo são espíritos de luz, ou são anjos. Então, esses espíritos do astral, que são os falsos profetas, eles sabem que os evangélicos não têm esse conhecimento e manifestam na igreja evangélica como se fosse um Exu Pombogira para, por assim dizer, para imacular, né, para macular o nome dos verdadeiros Exus e Pombogira, Caboclo e assim por vai. Então eles colocam a mãozinha toda para trás, né, e fala que é o Exu que vem matar a família daquela pessoa, que ele está incorporado, fala que é a Pombogira que vai levar para a prostituição, né? Fala que é o Exu que vai levar para o álcool, para a droga, e os verdadeiros Exus e Pombogiras não tem nada a ver com isso. São anjos, são arcanjos, né? Que Jesus, mesmo eu já vi um centro universalista que Jesus ele veio numa roupagem de Exu, Exu, Lorde da Morte. Você pode olhar lá na internet que você vai ver alguns vídeos com esse nome aí, é Jesus. Nessa roupagem, ele manifestou, ele se fez parecer com o Exu. Entende? Então esses falsos profetas se manifestam na igreja evangélica como Exu e Pombogira, para denegrir as imagens dos verdadeiros Exus e Pombogiras, que são seres de alta evolução, seres amorosos, seres completamente voltados para o bem. Certo? Então esse é o falso profeta que manifesta na igreja evangélica. E como detectar o falso profeta da erraticidade num centro de Umbanda, por exemplo? No centro de Umbanda é aquele espírito que se manifesta, ele vai se manifestar no médium como um preto velho, como um caboclo, um Exu, ou Pombogira, mas aí você vai perceber as atitudes dele. Por exemplo, é normal um Exu ou Pombogira falar um palavrãozinho no centro de Umbanda. Porque Exu e Pombogira eles não são religiosos, né? Religioso é quem está frequentando o lugar, né? Que se afina isso com a religião. Mas os espíritos não têm religião. Eles vão onde Deus mandar eles, né? Tanto é que eles podem acabar de manifestar no terreiro de Umbanda ou Candomblé e ir para um centro, para uma igreja evangélica, sendo pentecostal ou não. Eles podem estar naquelas também, sem ser pentecostal, e fazer vários trabalhos lá, né? Para ajudar as pessoas a limpar pessoas. Eles podem trabalhar em qualquer lugar, que eles não são religiosos. Então, no terreiro de Umbanda, um Exu, o Pombogira, ele pode falar um palavrão. Mas assim, tem uns que ultrapassa, né? Tem um terreiro de Umbanda, que às vezes o Exu, o Pombogira, ele cai para cima dos consulentes querendo bater, ou pega o seu médium, né? Incorpora no médium, se joga no chão, ou você vê que ele é descontrolado na bebida, bebe muita cachaça, bebe garrafas e garrafas de cachaças, fuma vários cigarros, vários, sem parar. É uma das características que você pode perceber que ali é um desses falsos profetas, que está se passando como um espírito de luz para denegrir a verdadeira imagem dos verdadeiros espíritos trabalhadores que trabalham nessa linha de Umbanda, de Preto Velho, né? Porque o Preto Velho, o Caboclo, Exu, Pombogira, eles não são da Umbanda. Não são. Eles não têm religião, né? Eles trabalham nessa roupagem na Umbanda, porque a Umbanda acredita nisso. Se a Umbanda falar, não, hoje quem vai vir aqui vai ser o Espírito Santo do Senhor. Eles vão manifestar de acordo com aquele médium ali, acredito. Vai se manifestar com o Espírito Santo do Senhor. Né?
vai falar como se fosse, como se ele estivesse num lugar, num templo evangélico. Então, existe os falsos profetas em todo lugar, na erraticidade. Mas aí como saber? Eu falei uma dessas coisas, mas como perceber? Vamos supor, no terreiro de Umbanda existem os médios. Na igreja evangélica existe o diácono, o profeta. Então como saber que aquele espírito que está falando na boca daquele médium, ou na boca daquele profeta, é um falso profeta? É pela atitude do médium ou do profeta. Se o médium for uma pessoa que vive as virtudes de Deus 24 horas por dia, ou seja, ele está numa boa frequência. Você pode olhar sobre frequência também, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, lá no canal, né, Coluna de Fogo. Eu fiz um vídeo sobre frequência lá, você pode estar dando uma olhada lá, para entender um pouco mais sobre isso, o que é frequência, tá? Então, a atitude do médium ou do profeta tem que estar de acordo com o que ele prega, com o que ele fala. Se o profeta fala da Bíblia, ele tem que viver de acordo com aquilo lá, que a Bíblia tem um ensinamento bom. Por mais que foi manipulado, né? Mas ali tem conceito de amor, de paz, fraternidade, que é legal seguir. E também na Umbanda, o médium, ali tem virtudes, né? Lá ensina o amor, a paz, a fraternidade também. Então, se o mestre está vivendo aquilo, falando aquilo e vivendo aquilo, então aí sim você vai saber que ele está sendo usado pelos espíritos de luz. Mas se ele está falando uma coisa e fazendo outra coisa totalmente diferente, aí você vai ver quem que vai se afinizar com ele, que é tudo sintonia, é afinidade. Se tem um médium que é viciado, usa droga, usa o que for, bebe ao excesso, fuma ao excesso, é totalmente fora do que ele ensina, ele vai atrair espírito dessa mesma forma, porque tudo é a frequência. Se o profeta da igreja evangélica, ele é um fofoqueiro, ele gosta de cuidar da vida dos outros, ele não faz aquilo que ele prega, né? Ele não tem as virtudes do Espírito Santo, né? Ele é totalmente ao contrário, ele vai atrair os espíritos, né, que na linguagem vai ser chamado de Espírito Santo, ele vai atrair um espírito que afiniza com aquilo que ele é, com aquilo que ele vibra, com a mesma afinidade. Os iguais se atraem, né? Os iguais, os opostos se atraem não, os iguais que se atraem. O médium, gente boa, legal, estudioso, espírito que ele vai atrair, espírito legal, gente boa, estudioso. O profeta está firme na palavra, e faz o que fala, né? Ele vai atrair o espírito daquele mesmo jeito que ele. Então tudo é a lei de afinidade. Então é uma das maneiras de detectar os falsos profetas da erraticidade, né? Eu falei aqui que o Exu e Pombagira que bebe muito, né? Porque na Umbanda os Exus e Pombagira, né, os preto velhos usam o cachimbo, sim, mas ali tem uma forma de... Aquilo é uma magia que eles fazem que limpa o ambiente. Por exemplo, aquela risadona do Exu, aquilo ali tem um mistério ali que ele faz com que limpa o ambiente usando aquela vibração. Ele usa como limpeza. Por isso que o Exu, nem todos, né? Que é igual ao ser humano. O ser humano é cada um de um jeito. Os espíritos são ser humano desencarnado, a maioria. São poucos extraterrestres, mas a maioria são ser humano desencarnado. E nenhum ser humano é igual ao outro. Então, o Exu ele vai rir mais que o outro, vai dar uma gargalhada mais forte, mais fraca, é igual ser humano. Tem uns que nem vai dar gargalhada, tem uns que nem vai fumar, nem vai beber. Então não é regra, não existe regra.
Então, eu falei que o excesso, porque um preto velho usa um cachimbo, quando ele dá aquela baforada, ele está usando aquilo para te limpar, para ler sua áurea, para, né? É tudo uma magia que se faz. E como, às vezes, a energia de um centro, a energia dos consolentes que vai a um centro de umbanda, são umas energias mais pesadas, então, às vezes, é necessário usar de coisas materiais daqui dessa dimensão para ajudar na limpeza, né? Como a fumaça ali do cachimbo, a fumaça do cigarro, o, o álcool por si só. Os Exus e a Pombagira sabem manipular aquilo para limpeza, tanto do consolente como do médium, né? Então, por isso que eles fumam o cigarro. Na verdade, não fumam o cigarro, usam o cigarro para fazer esse processo de limpeza, não é que fuma. Eles dão baforado, não traga, eles só colocam na boca e joga na pessoa onde eles veem que necessita da limpeza. É a fumaça. E isso, até uma lei, isso é ciência pura, né? Como, vamos supor que eles, geralmente, terreiro de Umbanda, os preto velhos, passam ervas para você tomar banho ou para você fazer uma defumação. Quando você coloca, vamos supor, um arruda, quando você vai tomar um banho de arruda ali, na hora que você está preparando, né, o procedimento, você faz igual um chá, só que é para banho, toda aquela matéria que existe na folha, o bioplasma da planta, ele passa para a água. Quando você vai tomar um banho, aquele bioplasma, vamos supor, o arruda, ele limpa lavas astrais, então ele limpa a áurea da pessoa, né? Porque a áurea, como é igual um corpo desse, ela é suja também. Por mais que ela seja vaporosa e plástica, ela suja. Então, quando o preto velho te passa um banho para você tomar de arruda, por exemplo, então ele vai dar um banho na sua aura para que sua aura fique limpa. Né? Que às vezes a aura fica cheia de buracos, cheia de larvas astrais, então esse banho vai limpar. Então, e isso é até uma ciência também, isso, né? Isso é científico. Igual quando você pega uma planta, vamos supor, você vai queimar o arruda, aquela fumaça do arruda, ela contém o bioplasma do arruda. Então vai fazer o mesmo efeito do banho. Então quando você queimar, fazer aquela fumaça, ela passando na pessoa, ela vai limpar a aura da pessoa como se fosse um banho. Então tem toda uma ciência por trás disso, né? Então é isso, gente. Que ficamos alertas sobre esses falsos profetas da erraticidade. Quer saber como se você está sendo enganado por falso profeta ou não? Faça isso que eu te falei. Você vai numa igreja evangélica, está tendo muita fofoca, muito disse-me-disse, contenda, um pastor quer tomar o cargo do outro, um está puxando o tapete do outro, um fala mal do outro. Ali é uma egrégora que está sendo atraída por espíritos, talvez dessa maneira aqui, falso profeta, porque o espírito de luz não fica falando mal do outro, não fica de disse-me-disse. No terreiro de Umbanda, espírito de luz não vai pegar uma garrafa de cachaça, encher a cara, não vai pegar cigarro, fumar um atrás do outro, não vai ficar falando muito palavrão, né? Aqui tudo é o excesso, naquele excesso, não vai querer bater na consulente, nem querer bater no outro médico, pombogira não vai querer puxar cabelo lá da outra. Então, se você for no terreiro que está acontecendo isso, mete o pé. Mete o pé, que ali não tem espírito de luz, não. Às vezes, por misericórdia, se a pessoa, o consulente for muito merecedor, quando ele for num lugar, tanto na igreja evangélica como num terreiro de Umbanda, Deus pode usar o espírito de luz para manifestar no médico que esteja totalmente desafim dele, que não esteja afim, não esteja na sintonia dele, mas por misericórdia do consulente, que para Deus não tem limite, né? Mas ele pode usar, ele pode colocar a mão, afastar todos aqueles falsos profetas, né? Espíritos
como diz, brincalhões, ou espíritos que não tem nada a ver com amor, né? É totalmente o contrário. Deus pode pôr a mão e falar, não, aqui hoje vai vir um de luz para falar com aquele consonante, com aquela consonante. Isso vai muito... se a pessoa tiver o merecimento e for buscar uma resposta, Deus pode fazer isso. Né? Então é isso, gente. Vamos ter cuidado para que nós mesmos também não seja usados por esses espíritos, né? Por esses falsos profetas, porque basta uma sintonia, basta um pensamento. Desequilibrou o pensamento, abaixou a frequência, eles vêm. Então é importante, né? Estar sempre vigilante nos pensamentos e nos sentimentos. Porque um espírito desse, ele fazer um médium, ou qualquer pessoa, igual que falou, né? Fazer um médium, uma pessoa ter comportamentos ridículos, a pessoa, ela baixou a frequência. Então a pessoa acabou permitindo. Então, vigiar os pensamentos e os sentimentos, porque às vezes vem um pensamento, aí a gente deu a brecha para aquele pensamento. Aí eles colocam, porque o pensamento faz você sentir. É uma coisa puxa a outra. Então ele sabe disso. Esse falso profeta do astral sabe disso. Ele sabe que se colocar um pensamento em você, o pensamento você vai acabar sentindo aquilo. Então você sentiu, aí você entrou na Deus. Aí eles vêm com tudo porque vai haver sintonia. Né? Aí fica complicado. Tá bom? Então espero que esse Evangelho para o Lar possa ter te ajudado de alguma forma. E como eu disse, né, confira o canal lá, Universalista Coluna de Fogo, tem vários vídeos lá. E eu vou colocar mais falando sobre espiritualidade, se você estiver interessado. Ok? Então fique com Deus, fica na paz, que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Graças a Deus.